Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sextou, né? Enfim, é mais uma semana. A semana passou rápido, hein? Muito rápido essa semana. E vamos lá, para a gente fazer o encerramento. Uma semana, inclusive, muito agitada, né? Muito agitada no Brasil, aqui no Tocantins. Muito fato político que nós tivemos aí, né? Bom, uma informação muito importante, nacional, é que a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a isenção do imposto de renda para de quem ganha até R$ 5.000. Isso é fundamental, sabe? Tem um dos temas mais fundamentais que nós temos no Brasil é a justiça tributária. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o requerimento de urgência do projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. A matéria prevê também redução parcial do imposto de quem ganha de 5.000 a 7.350. De autoria do governo federal, o PL 1087 é relatado pelo deputado Arthur Lira. Para compensar a perda na arrecadação com a isenção do imposto de renda, o texto já aprovado em comissão especial da Câmara prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem ganha acima de 600 mil ou R$ 50.000 por mês. Justíssimo. É pouco ainda, mas é justíssimo. Nós temos uma injustiça tributária nesse país horrorosa. Nós temos isso aqui não é discurso que deve separar a esquerda de direita, esse debate raso que hoje tem no Brasil. Nós temos que discutir interesse nacional. É você que é bolsonarista ou que é petista, que ganha até 5.000, vai ser beneficiado, ou que ganha até 7.350, vai ser beneficiado. Deve unir, essa é uma pauta que une o Brasil. Une o Brasil. Nós temos um problema de justiça tributária absurda. Lucros e dividendos não tem um centavo de imposto. Tem que cobrar imposto. Não tem sentido. Nós temos que fazer um fundo de combate à pobreza. Um país desigual como nós temos, aí fica a base da pirâmide social sustentando quem está lá na ponta e que recebe horrores e paga quase nada de imposto de renda. Nós temos que fazer uma justiça tributária. Isso aqui, parabéns aí ao governo Lula e ao Congresso Nacional, que teve essa sabedoria de entender pelo menos o pedido de urgência, né? Vamos ver agora se entra debate doido lá no meio do caminho e acaba prejudicando. Temos um grupo lá, logicamente, grande parte dos parlamentares que são do topo da pirâmide e não tem interesse em pagar imposto. E isso é um problema seríssimo. O eleitor tem que repensar o seu voto. Vota gente que vai para lá para defender um extrato social. O extrato social, historicamente, centenariamente, beneficiado pela sociedade. Né? Sempre, historicamente. Desde 1500. Essa gente vive em grande parte sustentado pela base da pirâmide. Está lá. Então, assim, e esse pessoal não tem interesse de aprovar esse tipo de projeto. Então, vamos ver na hora de aprovar se vão votar favorável ou contrário. Agora, tem que ter uma pressão social. A sociedade tem que pressionar para redes sociais, exigir dos seus deputados que votem favorável, porque não tem cabimento uma coisa dessa, tá bom? Eu acho que esse é um tema nacional importante. Lembra que se isso for aprovado, a partir do ano que vem, você que ganha até R$ 5.000 e que ganha até R$ 7.350, não vai pagar imposto, ou vai pagar muito menos imposto. E isso é fundamental. E quem vai compensar isso é o alto da pirâmide. Quem ganha mais de 50 mil por mês, tem condições, pode pagar, tá bom? Pressione seu deputado, não dê bobeira não. Que esse deputado ganha muito mais que 50 mil por mês. E eles não vão ter interesse em aprovar isso aí. Só vão votar se tiver pressão. Pressione, não dê moral. Fala para ele que ele não vai ter teu voto o ano que vem se ele votar contra, tá bom? Isso é importantíssimo, gente. Bom, vou pro off aqui. Eu tive aqui, eu até coloquei aqui uma antica, né? Uma anticazinha, que é o deputado federal Vicentinho Júnior. Ele foi para as redes sociais comemorar a reviravolta no comando da CPMI e do INSS. Lembrando, né? Que o ala governista estava certo que estava com a CPI na mão, aí houve um reviravolta e a CPMI foi para a mão da oposição.
o senador Omar Aziz perdeu o comando e como consequência, o deputado tocantinense Ricardo Aires, que era o relator, perdeu o comando. E o Vicentinho Júnior foi para a rede social e falou: grande vitória do povo brasileiro, em especial aos nossos aposentados. Agora sim teremos uma CPMI do INSS que irá apurar o roubo causado aos nossos aposentados brasileiros. Parabéns aos envolvidos. Agora é preciso lembrar que isso vem desde 2019, que o careca do INSS andava na motociata do Bolsonaro de carona do Bolsonaro. Eu acho que concordo com o deputado. Vem mesmo. Vai ter surpresa. Vai ter surpresa quem acha que vai pegar nego desse governo apenas, tá bom? Vamos lá. Bom, o Ricardo Aires também fez um vídeo dizendo que não se abala com essa situação. Ele diz o seguinte: nada disso me abala, tenho um mandato inteiro pela frente e muitos projetos importantes em andamento no Tocantins e no Brasil. O parlamentar lembrou que a política é assim, cada etapa tem seu momento e eu sigo com a dedicação e a serenidade sempre. E concluiu: os que criticam ou julgam muitas vezes não entendem como funciona o processo democrático que nós tanto defendemos. E é isso mesmo, o Ricardo está certo. E vou falar para vocês, o Ricardo Aires tem sido um grande deputado. Eu tenho críticas da ele e algumas posições dele eu trouxe aqui, né? Quando ele disse lá, quando o Supremo tomou a decisão sobre a questão do IOF, que ele falou, porque interferência em outro poder, eu falei negativo, não é interferência do poder não. É que o Congresso não faz as coisas dentro da Constituição e cabe ao Supremo corrigir. Mas, no ponto de vista geral, tem sido um excelente deputado, beleza? Então vamos lá. Bom, falei aqui também de novo sobre a questão do Vicentinho Júnior e a União Progressista. Eu insisto, eu acho que vai ser um cenário muito difícil para o Vicentinho Júnior, ele vai ter que não tem espaço para ele. Eu acho que ali, né, a Dorinha, muita gente fala, a Dorinha vai recuar. Eu falo, recuar, por que a Dorinha vai recuar? A Dorinha tem mandato até 2030. Se tem alguém que não tem nada a perder, é a Dorinha. Em 2027 pode estar todo mundo sem mandato, menos ela. Então ela vai recuar por quê? Fala para mim. Ela não recua. Se tem uma candidatura que eu acho mais consolidada hoje é a da Dorinha. Além disso, como eu disse, uma base de prefeitos gigantescas, prefeitos das maiores cidades do estado, um fundo eleitoral absurdamente grande, principalmente agora, com essa união, essa federação virou mais monstruosa ainda, tem muito dinheiro para isso, e enfim, não tem motivo para ela recuar. E do outro lado, como nós vimos, o próprio Rueda, Antônio Rueda, que é o presidente nacional da União Brasil, e ele disse que garantiu a eleição a candidatura do Gaguinho para senador. E outra coisa que eu disse, que o União Brasil é que vai comandar essa federação com o progressista aqui no Tocantins. Então, é muito difícil para o Vicentinho Júnior. Eu acho muito difícil, por mais que ele gravou o vídeo, que o Ciro Nogueira fez aquele discurso pro forma lá, olha, o Vicentinho é nosso candidato, tá certo, fez, mas eu acho que as condições políticas no estado são totalmente desfavoráveis para uma candidatura dele nessa federação. Lógico que o Vicentinho tem trabalho, tem história aí já e tal, e tem todas as condições de ser candidato a senador. O que eu estou dizendo é que não vai ser possível nessa frente com União Brasil. Vai ser muito difícil para ele, logicamente. Muita coisa pode mudar até o ano que vem, mas hoje eu cravaria o seguinte, Dorinha governadora, Gaguinho e Eduardo Gomes pro Senado. Essa é a majoritária que eu cravaria hoje, tá bom ali? Vamos ver mais o que nós temos aqui. Bom, nós tivemos duas pessoas exoneradas próximas do estado, próximas ao prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, que deu o que falar nos bastidores aí, ó. O governador Vanderlei Barbosa exonerou duas pessoas ligadas a gente extremamente próxima do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Uma foi Janaína Vargas Marinho, que é ex-esposa do secretário de governo de Palmas, o Soró, e ela estava fazia 4 anos no cargo de diretora do Núcleo de Atendimento PROCON de Gurupi, e a Janaína é efetiva e já exerceu cargos em diversos governos do estado, tá bom?
Outro exonerado foi o Iltomar Marinho de Medeiros, que era gerente-geral da administração da Agência de Meteorologia, e ele estava no cargo havia 6 anos e é marido da Orcilene Feitosa, que é secretária pessoal do prefeito Eduardo há 35 anos. A Orcilene é prima do ex-prefeito Manuel Silvino de Tocantina e do conselheiro Napoleão de Souza Luz, sobrinho do Tribunal de Contas. Segundo a coluna Purou, nem Janaína nem Iltomar eram indicações do prefeito Eduardo no estado, mas pelo menos no grupo do prefeito Eduardo foi recebido como uma tentativa de retaliação ao prefeito, mas eles insistem que o prefeito Eduardo não tem nada a ver com essas indicações, ok? E a ex-vereadora de Araguaína, Zezé Cardoso, foi nomeada assessora especial técnica da Secretaria Estadual de Administração, o que dizem que ela deve comandar o EPRAJA lá em Araguaína, e ela está próxima hoje aí do deputado estadual Marcos Marcelo, né? E lá em Colinas, o prefeito Casarim conseguiu uma façanha, né? Ele elegeu 9 dos 13 vereadores na eleição do ano passado. Só que com aquela jeitinho nada politicamente correto de ser do meu amigo Casarim, ele conseguiu perder 6 dos 9 aliados na Câmara, e hoje a oposição, que só tinha 4 nomes, foi para 10. São 10 nomes na oposição hoje, contra apenas 3 da base do prefeito Casarim. E entre eles, o presidente da Câmara, Augusto Agra, que era um importante aliado dele, né, que foi eleito com apoio do Casarim, presidente da Câmara, e também a professora Elma Norberto, né? A professora Elma, inclusive, chegou a ser candidata a vice do Casarim no primeiro mandato, na eleição, mas depois teve um problema jurídico e substituíram ela pelo Francisco do Cacau. Mas ela é muito próxima do Casarim, foi inclusive secretária da Assistência Social, se eu não me engano, é isso? Eu acho que é isso mesmo, secretária da Assistência Social do município. E aí, para complicar, eles já começaram a agir. A professora Elma, com os vereadores de oposição, Nayara Miranda, do MDB, e Ranieri Macaúba, do Progressista, apresentaram um requerimento na sessão, que teve uma sessão polêmica segunda-feira, muito tumultuada, e a oposição mostrou, essa oposição agora turbinada, com 10 membros, mostrou que está com gás. E apresentou um requerimento lá solicitando contra-cheques do prefeito, vice-secretários municipais, de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, bem como suas respectivas fichas financeiras anuais. No alvo, a suspeita de que Casarim, o ex-vice Francisco do Cacau e secretários teriam recebido indevidamente 13º e outras indenizações retroativas a 4 anos, escoradas numa emenda à lei orgânica do município. Parlamentares consideram que esse benefício não foi legal. De acordo com a denúncia, o prefeito teria recebido em dezembro do ano passado, no fim do mandato dele, do primeiro mandato, R$144 mil de indenização, e teve secretário que chegou a receber R$70 mil. Então, promete barulho. E diz que vem mais coisa por aí, a oposição lá está com gás, né? É muito importante o prefeito saber conduzir a sua base. Tem prefeito que acha que é dono da base, né? Que ele mete a mão na mesa e a base faz o que quer. Não é bem assim. O vereador tem autonomia, a não ser que não tenha dignidade. Mas se tiver dignidade, ele tem autonomia. Ele não vai aceitar muitas vezes um abuso dessa relação, né? Por isso que é a questão da paridade de poderes, né? Todo poder é igual ao outro, né? A diferença é que o prefeito tem muito mais poder individualmente do que um vereador individualmente. Mas em termos de autonomia, o vereador tem toda a autonomia para agir. A não ser que está mais interessado em manter seus carguinhos no município do que agir em favor da comunidade. Então, assim, o prefeito precisa ter muita sabedoria, muita paciência, que não é fácil realmente lidar muitas vezes com o vereador, mas é fundamental, porque senão acontece isso. Olha só, perder dificulta muito a gestão, né? E os prefeitos aí sabem bem disso. Você perder uma maioria absoluta, como ele é absoluta, né? Dos 13, 10 hoje estão na oposição. Você pensa uma situação dessa? Durma com um barulho desse, tá bom, pessoal? Bom final de semana e até segunda-feira. Um abraço a todos.